Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou continuar a falar sobre responsividade, tá? É algo muito discutido aí em todos os grupos de WhatsApp, nos fóruns, a mudança para novo mecanismo responsivo, mexer um pouco com a cabeça dos desenvolvedores aí e eu vou trazer aqui nessa aula para você criar um formulário simples de login ou formulário de cadastro, tá? Utilizando todos os recursos da nova responsividade. Se você ainda não é inscrito no canal, não está entendendo nada, não sabe quem sou eu, bem, meu nome é Gutenberg e aqui no Mundo No Code te trago todas as semanas dicas e tutoriais de como desenvolver aplicações web sem digitar nenhuma linha de código. Aí na descrição tem um link do meu grupo do Telegram, se você quiser saber tudo sobre o mundo da tecnologia no code, se inscreve aí no grupo do Telegram, que lá eu solto em primeira mão todo o conteúdo que eu crio aqui pro YouTube, tá? Mas se você quiser que o YouTube também lhe avise, faz o seguinte, clique aí no sininho, já se inscreve no canal, clica no sininho, que sempre que eu lançar um conteúdo novo aqui, o YouTube vai te avisar. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos pro vídeo, aproveita. Bem galera, primeira coisa aqui, né, primeiro de tudo é a gente vir aqui em responsive e atualizar ela, né. Ele vai atualizar aqui sua página, vamos esperar aqui. Pode deixar que ele já lhe informa aqui. Se você não viu nada sobre responsividade, é bom você dar uma olhada nesse vídeo aqui também, tá? Cancelar, cancelar. Bem, vamos lá. Primeiro de tudo aqui, a gente vai fazer o seguinte. Nossa página, ela tem aqui apresenta o layout agora, tá? Layout de página. Existem diversos layouts aqui, ó. Fixo, que é como se fosse o antigo modo de construção de página, tá? Tem o alinhado ao pai, ao grupo pai, tá? E tem tipo linha e tipo coluna. E cada um tem suas respectivas propriedades, tá? Na página em si, a gente vai utilizar do tipo coluna, tá? Você vai utilizar aqui coluna. Beleza. Aqui dentro da coluna, nós vamos criar aqui. Eu vou criar um novo grupo, ou container, tá? Eu vou botar assim, grupo header. A gente vai criar um header aqui. E esse grupo vai ser do tipo, pode ser linha, tá? Pode ser linha. Aqui estão as propriedades da nossa linha, tá? Aqui ele está marcando como fixo. Você retira isso aqui de fixo. Você pode botar aqui ele com 320 ou pode botar zerado aí também, tá? Aqui é o alinhamento dos elementos dentro dessa linha, tá? Como é que ele vai se comportar dentro dessa linha. Eu vou colocar alguns elementos aqui para você ver. Aqui é a altura da linha que a gente quer. O mínimo dela eu vou colocar aqui 60, tá? Se você marcar aqui fit, ele vai deixar com o mínimo que você colocou. Se você marcar aqui, ele completa de acordo com o grupo. Beleza. Vamos lá. Aqui é o nosso header. Eu vou colocar aqui somente vou remover o estilo dele aqui. Eu vou colocar somente uma linha aqui. DE. Tá? Só para aparecer essa linha aqui. E agora eu vou explicar para vocês um pouco do comportamento em linha aqui. Tá? Eu vou colocar aqui um texto. Vou colocar aqui Mundo No Code. E vou colocar aqui um ícone. Vou colocar um ícone aqui. Cadê? Vou colocar aqui o ícone de menu. Acho que não tem aqui. Menu tem não. Hambúrguer também não. Vamos ver aqui o que é. Aqui. Você vem em layout. Da mesma forma, todos os elementos vai ter o layout aqui, tá? A gente vai alterar aqui. Eu vou botar aqui para 40 por 40. Ele está como fixo, tá? Se ele tiver marcado essa caixinha aqui, ele fica como fixo, tá? Se você desmarcar, ele vai ter um mínimo e um máximo, beleza? Aqui é o alinhamento vertical de acordo com o container que ele está inserido, tá? Então aqui, ó, ele está no topo, ele cola lá no topo dessa linha. Se você colocar aqui, ele vai ficar centralizado na linha sempre. Se você colocar aqui, ele vai ficar embaixo. Vamos colocar ele centralizado. E agora, aqui tem aqui, ó, container do tipo pi é do tipo linha, tá? Ele já lhe informa o container pi. Você pode editar, vamos editar ele aqui. E agora aqui tem os comportamentos, o alinhamento do container. Como é que o container se comporta aqui? Bem, veja que ele está alinhado à esquerda, então todos os elementos que tiverem aqui dentro dessa linha vai vir para a esquerda, tá? Se você colocar aqui centralizado, todos os elementos vão ficar centralizados. Se eu colocar à direita, todos vão para a direita. E esse aqui
é espaço around. Eles vão deixar um espaço entre o final da linha e o espaço entre eles. E esse aqui é o espaço entre eles. Então vai ficar um espaço grande que eles vão sempre ficar no final da linha, tá? Então esses são os alinhamentos. Aqui o alinhamento vertical, vamos colocar ele centralizado. Beleza. Aqui a gente já explicou um pouco da linha. Por que linha ou coluna? Bem, linha é quando você quer que os elementos se comportem lado a lado, tá? Você quer um elemento lado a lado. Quando você quiser um layout de coluna, você coloca, é porque você quer elementos um embaixo do outro, tá? Então quando você quer coluna, é um elemento embaixo do outro, quando você quer linha, é um ao lado do outro. Então beleza. Vamos aqui agora criar o nosso grupo, onde vai ser o nosso formulário. Eu vou colocar esse grupo aqui, grupo formulário. Formulário, tá? Ele vai ser do tipo coluna, porque eu quero os elementos um embaixo do outro, tá? Coluna. Vou colocar ele centralizado. E agora aqui eu vou desmarcar essa caixa aqui, ó, que eu não quero ele fixo, tá? Eu quero ele aqui com 320. Opa, 320, o mínimo, tá? O mínimo dele é 320. Mas eu não quero ele também todo pega na página toda, tá? Você pode criar esse grupo. Como é que eu crio geralmente? Eu crio esse grupo aqui, vai ser um grupo content, na verdade, que eu chamo, que é o grupo conteúdo, tá? E dentro desse grupo, aqui a gente não retira de fit aqui, tá? Eu quero ele completo. Beleza. E aqui dentro, agora eu crio um novo grupo. Agora esse grupo vai ser o grupo formulário. Grupo formulário. Esse grupo formulário é do tipo coluna também. Não quero ele fixo, tá? Retira aqui de fixo. O mínimo dele 320. E agora aqui, o máximo que eu vou colocar nele, eu vou colocar aqui com 90%, tá? Veja que ele ficou encostado aqui, ficou um espaço aqui, né? Porque ele está com alinhamento horizontal à esquerda. A gente quer centralizado. Tá vendo? Ele ficou centralizado aqui. Beleza. Agora nosso container do formulário, ele vai sempre, qualquer tela que tiver, ele vai ficar sempre com espaço. Ele vai ficar sempre com 90% da tela, tá? Da página. Eu vou colocar uma cor aqui para você visualizar. Bem, remover aqui o estilo. Flat color. Tá essa cor aqui. Vamos lá. Vou dar um preview aqui para a gente visualizar. Se a gente vier aqui em responsividade, a gente já visualiza um pouco. Vou colocar aqui no computador. Ó, se a gente for vendo, ele vai ficar sempre com 90% da tela aqui. Nunca vai encostar aqui, tá? E o mínimo dele vai ser 320. Beleza? Já dá para ver o comportamento dele. Aqui nesse nosso formulário, eu vou colocar aqui uma margem aqui de 60. Beleza. Vou retirar essa cor, a gente já viu. Beleza, agora vamos para a construção dos nossos elementos dentro do nosso formulário. Vamos lá. Eu vou colocar aqui um texto. Vou colocar assim: formulário de cadastro. Formulário de cadastro. Eu vou colocar aqui um header. Vou alterar o estilo dele aqui. Botar uma fonte Poppins 700. Beleza. Aqui no layout, veja que ele ficou bem estranho, né, o texto. É porque o layout dele tá como fixo, tá? Você retira ele de fixo aí. Beleza. Nosso formulário de cadastro. Nossa cor tá uma cor estranha, eu vou colocar um preto. Beleza, formulário de cadastro. Aqui dentro, agora, nós vamos criar aqui. Eu vou duplicar esse texto. E agora eu vou editar um novo título pequeno, tá? Esse aqui. Vou editar esse aqui em formulário novamente, ou no propriedades novamente, colocar ele aqui com 618 eu quero, de preto. Beleza. Esse aqui vai ser os nossos títulos do nosso formulário, tá? Veja que
todo elemento que eu solto aqui dentro desse grupo, ele vai vir sempre um embaixo do outro, tá? Porque o nosso layout está de coluna, beleza? Então vamos lá. Aqui no cadastro, agora a gente precisa de quê? De um input, tá? Preciso colocar um input aqui. Vamos soltar esse input. Veja que ele ficou, olha o tamanho que ele ficou. Por quê? Porque ele veio como fixo, tá? Ele sempre vem como fixo aqui. Então a gente retira aqui de fixo. Isso aqui a gente pode fazer outra coisa ainda. Se você quiser, você pode agrupar isso aqui, deixar ele menor, mas não, mas eu quero deixar ele do tamanho do grupo, desse grupinho que a gente está criando aqui, tá? Aqui agora a gente vai colocar assim, nome completo, você vem aqui em layout, retira essa altura aqui, ó, põe em um 25. Outra coisa, aqui no grupo, todos os grupos, tá? Todos os containers, agora tem isso aqui, ó, para você aplicar espaço entre os elementos. Então se você colocar aqui, sempre bom você colocar aqui, ó, 10, que ele vai dar um distanciamento de 10 pixels entre cada elemento automaticamente, tá? Todo elemento que você soltar aqui, ele vai estar com 10 pixels de gap. Beleza. Aqui, nós vamos colocar aqui agora nome completo, o conteúdo do tipo texto, né? E agora você vem aqui, copia esses dois elementos, clicando em Ctrl D, vai vir um nome completo ali. Aqui agora vai ser e-mail, tá? E aqui e-mail. Você pode criar assim, tá? Você pode criar. Veja como é que ele ficou. Veja que ele fica sempre com 90% aqui, né? Ele fica sempre com 90% da página. Tá muito grande, né? Então tá algo absurdo. Então, o que é que a gente pode fazer? Bem, a gente vem aqui, ó, no layout. Ao invés de a gente colocar 90%, essa é a forma que eu te ensinei, né? Você colocar 90% da tela, você pode fazer isso. Mas você pode colocar aqui também por pixels. Então a gente coloca aqui 1200 como máximo, tá? Porque essa minha tela aqui é uma tela grande, é uma tela full wide, então ele ficou bem esticado. Então veja como é que ficou agora, tá? A gente coloca 1200, sei lá, pode botar 1000 aí. Eu vou colocar 800, tá? Pra não ficar tão grande. 800. Veja que ficou bem melhor, né? Isso aqui você vai mudando de acordo com a sua tela. Deixa eu alterar aqui a visualização. Ó, veja que ele está sempre acompanhando aqui, ó. Sempre acompanhando o grupo. O máximo que ele vai vir, o mínimo que ele vai vir é 320, tá? Ó, veja que ele está sempre acompanhando. Mas veja que ficou colado aqui na tela, né? Como é que a gente faz para alterar isso aqui? Bem, aqui no nosso grupo do formulário, tem também aqui umas opções de padding, tá? Isso aqui é bem interessante você utilizar esses padding, tá? Então a gente coloca aqui no topo 10, embaixo 10, à esquerda 20 e à direita 20. E agora a gente visualiza e vê como é que ficou. Bem, ficou bem melhor, né, galera? Bem melhor. Então, outra coisa que você pode fazer, nesse outro aqui também, coloca aí 20, porque veja que ficou, né? Ficou colado na tela lá em cima. Ó, ficou bem melhor aqui, né? Então ele já tá, ó, veja que ele sempre acompanha a tela. Essa nova responsividade é linda, galera. Linda, linda, linda mesmo. Você consegue criar páginas rapidamente, você consegue fazer alterações muito rápido. Então, porque você não precisa trabalhar novamente a responsividade. Você já trabalha em um elemento, sai copiando eles e ele já fica da forma que você criou, tá? Então, é uma mão na roda, galera. Desculpa aí, tô um pouco gripado. Bem, vamos lá. Agora tem assim no formulário, às vezes a gente precisa criar, deixa eu duplicar aqui, alguns elementos lado a lado, né? Como é que a gente faz isso? Bem, aqui, ó. Eu vou criar aqui agora, vou criar aqui, sei lá, cidade, tá? Vou criar aqui um cidade. E quero criar aqui lado a lado, eu quero criar a cidade, aí quero criar CEP, rua, tá? Então como é que a gente faz? Aqui é a cidade, né? Eu vou agrupar
esses dois elementos aqui, tá? Você clica no botão direito e vem aqui, agrupar como coluna, tá? Veja como é que ele ficou. Você coloca o mesmo gap que está aqui, tá? De 10, para ele ficar igual a distância aqui entre os outros, tá? E agora tem um porém, eu quero criar lado a lado. Como é que eu vou fazer aqui agora? Bem, aí você duplica esse elemento, esse grupo, esse container coluna, e agora você seleciona os dois, clica no botão direito e agrupa eles dois como linha, tá? Como linha. Veja que ele ficou, ó, o tamanho, ele está com o tamanho mínimo de 760, né? Você diminui aí, coloca para 150. Não, aqui é o grupo, né? O grupo vai ser o mínimo 300. Esses elementos dentro de cada grupo, agora você vem neles, o mínimo dele está 250, né? Você coloca aí 150. O nome cidade, 150 também. Você pode colocar 0 ali também, tá? Mas veja que o grupo aqui está com 760, tá? Então você retira aqui. Coloca aí um mínimo aí de... Você quer ir lado a lado, mas quando ficar no mobile, você quer que ele fique embaixo, né? Ou então um lado a lado, bota 150 que fica melhor. 150, veja que ele diminuiu aqui. Você vem no grupo aqui e faz a mesma coisa. 150, o mínimo. Nesse grupo, você retira aqui o fit, tá? Retira o fit. Diminui aqui essa altura mínima. Coloquei uns 50. E agora aqui eu vou colocar, né? Rua não, CEP. CEP. Aqui é texto também, né? CEP é texto, tá, galera? É número, mas no nosso campo é texto, tá? O tipo de formato é texto. Veja que ficou colado aqui, né? Isso aqui fica feio, né? Aqui vem aquela mesma questão, aqui tem o gap. Você pode usar o gap aqui, ó. Aplicar gap entre os elementos. Você aplica aqui, ó. Aplica aqui na coluna. Você quer quanto? Bota 10 pixels aí. Ele já vai ficar automaticamente. Se eu vim aqui, clicar nessa linha, ou nessa coluna, nesse grupo coluna aqui, e duplicar, Ctrl D, ele já vai automaticamente para o lado e já vai vir com o meu gap aqui, tá? Então, é bem interessante isso aqui. Outra coisa que você pode fazer, vir aqui na linha e colocar espaço entre, tá? Que ele já vai dar o espaço automaticamente que sobrar na linha toda, tá? Beleza. Estamos criando aqui o nosso formulário. CEP, aqui, vou colocar o que aqui? Vou colocar telefone. Telefone. Vamos ver como é que está ficando, ó. Veja, ó. Veja que ele tá caindo aqui. Ó, no tablet ele tá assim, e no celular ele tá assim. Tá? Aqui tem um espaçozinho de 20, né? Então, beleza. Aqui o nosso layout está infinito, beleza. Beleza, vamos lá. Agora aqui é tudo mais do mesmo. Eu acho que eu já criei aqui as várias situações que você pode criar aqui. Se você quiser colocar ícones aqui do lado desse texto aqui, bem, como é que a gente faz? Mesma coisa do outro grupo. Se eu colocar aqui, ó, veja que quando eu vou colocar algum item, ele já me informa, fica essa linha azulzinha aqui, falando onde é que você vai soltar o elemento, tá? Ó, aqui, como é linha, ele fica do lado esquerdo, tá vendo? Ele tá simbolizando aqui. Ele vai aparecer entre esses dois elementos aqui. Eu vou clicar aqui. Veja que ele criou abaixo, né? Ele criou abaixo do meu elemento, porque esse container aqui é do tipo coluna. Então ele vai ficar um embaixo do outro, tá? Então, eu não quero isso aqui, eu quero isso do lado desse nome cidade. Como é que eu faço? Bem, deixa eu diminuir ele aqui. Colocar aqui 35 por 35. Colocar ele preto aqui também. Beleza. Ficou muito grande isso aqui, né? 25 por 25. Beleza. Quando eu seleciono aqui, seleciono esse item, seleciona os dois itens que você quer transformar em algum container, clica no botão direito e agrupa como linha, tá? Veja como é que ele ficou. Você retira aqui. E agora como é que eu faço? Ó, ficou do lado de cá. Ou você arrasta para cá, ele informa, ó, já ficou azul a linha lá, e você solta, tá?
Ou você pode vir aqui, ó, e tem aqui, ó, Previews, Make a First. E você marca aí. Beleza? Então assim que você cria, você deixa elementos lado a lado ou um embaixo do outro. Selecionar o grupo, eu vou colocar aqui um gap na coluna aqui de 5, tá? Para ele dar essa distância desse ícone para a palavra ali, para ler. Palavra cidade. Beleza. Aqui a gente já tem praticamente criado o nosso formulário, né? Já foi o que for para a gente criar aqui vai ser tudo mais do mesmo, né? Vou colocar aqui um botão, tipo assim, cadastrar. Aqui no botão também você tem as propriedades, você pode vir aqui em layout e alterar aqui também, ó. Ele está fixo, né? Você pode alterar ele, deixar ele o tamanho completo aqui do grupo. Você pode colocar aqui a porcentagem, 80%, centralizar ele, 80%, 50%, tá? Colocar aí 60%. E a gente pode agora visualizar como é que está ficando o nosso formulário. Bem, o formulário de cadastro, nome completo, e-mail, cidade, sem, já vem todo, ele já vem todo responsivo, tá? Veja que ele já vem todo responsivo aqui. Ele se comporta muito bem. Você vai criando, ele já vai criando diretamente com a responsividade correta, tá? Então, esse novo mecanismo responsivo é uma mão na roda, tá? É uma mão na roda mesmo. Então é isso, galera. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa aula sobre responsividade aí. A aula passada sobre responsividade, acabei criando algo mais para mobile, né? E o pessoal ficou me pedindo muito. Então tá aí, tá criado aí um formulário para você aprender como utilizar colunas, linhas e como criar elementos lado a lado. Espero que tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, não esquece, fortalece aí essa força, tá? Fortalece essa força é boa. Fortalece aí o canal, se inscreve no canal, deixa seu like, comente aí o que é que você achou do vídeo, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.